Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação. Não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria, e também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade de aprendizado e também da programação encarnatória feita pelos técnicos da espiritualidade, conforme esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está próxima de nós, só que para alcançá-la, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, terça-feira, dia 14 de janeiro, vamos colocar mãos à obra? E para nos auxiliar, nós temos uma passagem dos evangelhos. Hoje é do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz o seguinte: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Vou repetir as palavras de Jesus. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Pois é, paciência. Olha, a gente até pode dizer que paciência é um artigo de luxo, que nós estamos em busca de adquirir, mas parece que quanto mais perto a gente tenta chegar, mais ela foge entre nossos dedos, não é assim? Pois é. Vivemos os dias ou a época da impaciência. Então, o que significa as palavras de Jesus? É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Isso significa que todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos, igualmente, a todos, estudar a paciência na sua função educativa. Essa colocação aqui é interessante. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros. Só que, infelizmente, essa não é uma conquista do nosso espírito ainda. Estamos a caminho. Pois é. Porque funciona assim. Nós queremos que as pessoas tenham paciência conosco, não é? Mas nós estamos sempre apressados. Nós não temos tempo, nós não temos paciência, então temos que nos educar para adquirir a paciência. O que é a paciência? A paciência é a serenidade, calma, porém, não aprovação do desequilíbrio. Significa que nós temos que ter paciência com aquele que cometeu um erro, mas não é aprovação, não. É compreender que o erro aconteceu, mas que a pessoa pode e deve desfazer o que fez. Então, é compreensão, é também entendimento, mas, no entanto, não é passa-parte para o abuso, não. Ter paciência não significa deixar com que as pessoas abusem de nós, não. Ter paciência é harmonização, ajuste. Toda a vida não é apoio à delinquência. Não devemos apoiar aquele que está delinquendo. Temos que ter paciência com ele, mas não apoiar. É tolerância, brandura, entretanto,
não é apoio ao erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarme nem farpas de irritação. Então, agora vem a chave, vem o fechamento. Em todos os aspectos da paciência, nós temos que recordar Jesus. O ideal é que em todas as ações da nossa vida, nós sempre procurássemos analisar o que Jesus faria nesse momento ou nessa situação. Por que isso? Porque o Mestre foi, no mundo, o paradigma de semelhante virtude. Mas não foi conformista, não. Nunca se apassivou diante do mal, mesmo suportando as manifestações, e sempre diligenciava meios para tudo renovar para o bem. E, em lhe lembrando a sinceridade, a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Judas o traiu. E ele foi lá no umbral buscar o discípulo que havia se suicidado. Para quê? Para que ele se recompusesse em relação às leis divinas para continuar seu trabalho junto com Jesus. Levou 1000 e tantos anos, 1300, 1400 anos, mas conseguiu. Pedro negou. E quando Pedro caiu em si, ele, depois da morte de Pedro, o foi receber e levou para junto dele. E Pedro pediu: Jesus, fica comigo. Ele disse: olha, gostaria. Mas, infelizmente, enquanto houver um choro, um lamento sobre a terra, eu não posso descansar. Paulo o perseguiu, tanto que foi Paulo o responsável pelo primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que foi morto a pedradas. Mas teve paciência para esperar o momento certo, Jesus, e aparecer. Diante dele, as portas de Damasco, para resgatar aquela ovelha tresmalhada para o seu aprisco e o transformou no maior divulgador do cristianismo. Foram só 3 momentos que a gente lembra a paciência de Jesus. E é importante ainda lembrar, ele se materializou na frente dos discípulos que estavam com medo e deixou que Tomé colocasse a mão nas suas feridas para ver que realmente ele estava materializado. Não era um corpo humano, mas era um corpo feito com ectoplasma para poder estar entre os discípulos. Então, é importante a gente perceber que Jesus é um modelo de paciência que nós devemos procurar imitar. É difícil, porque hoje em dia parece que o relógio não anda. Uma hora não tem 60 minutos, uma hora tem 20, 30 minutos. E então, temos que nos munir de paciência, se quisermos, como disse Jesus, para ganhar as nossas almas. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.